Saudações, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre posicionamento de tórax, abdômen e pelve. Nós iremos iniciar com tórax, tá? Eita, nós. Nós iremos começar com tórax, lembrando que temos a radiologia, igual estudamos na primeira aula, os posicionamentos de rotina. No caso do tórax, o posicionamento de rotina é PA e perfil de tórax. Lembrando que o PA é o paciente com o peito encostado na nossa estativa, de costas, o raio central vai incidir nas costas dele, por isso incidência póstero-anterior e perfil. Indicações clínicas, patologias. Quando realizado em ortostática, com o paciente em pé, nossa rotina de tórax é priorizar sempre com o paciente em ortostase. A incidência PA mostra derrames pleurais, pneumotórax, atelectasia e sinais de infecção. Iremos estudar essas patologias em geral na nossa aula de análise de imagem. Não precisa se preocupar com isso nessa aula de posicionamento. Se atentem ao posicionamento das partes, seja o paciente ou seja os acessórios, book, mural, filme, mesa, distância, essas coisas. Para vocês saberem, derrames pleurais são quando há acúmulo de líquido no espaço entre a caixa torácica e os pulmões, tá? Por isso chamado de derrame pleural. Esse líquido pode ser água, sangue e demais. Pneumotórax é quando ocorre o extravasamento do ar de dentro dos pulmões para a cavidade torácica, chamamos de pneumotórax. Atelectasia e sinais infecciosos são patologias que acometem o parênquima pulmonar, os pulmões. Como temos aqui um exemplo de um pulmão saudável, a radiografia de um pulmão saudável, temos aqui o pulmão saudável, uma ilustração, e aqui nós temos uma imagem de uma pneumonia. Pneumonia lobar, pois ela acomete todo o lóbulo do paciente. Temos aí esse sinal radiológico. Apenas para vocês saberem, não precisa se atentar a isso agora de início. Se atentem ao posicionamento do paciente. Posicionamento do paciente. Paciente em posição ortostática, pés ligeiramente afastados, ou seja, os pés dele ficam um pouquinho afastados um do outro. Ele vai distribuir o peso igualmente entre os dois pés, vai manter o queixo, o mento elevado, as mãos devem ficar nos quadris, a região palmar para fora e o cotovelo parcialmente fletido. O paciente vai encostar o peito na estativa, colocar a mão na cintura e jogar os dois ombros e os dois cotovelos o máximo que ele conseguir para frente. Ombros rodados anteriormente apoiado contra o receptor de imagem para permitir que as escápulas se movam lateralmente, deixando os campos dos pulmonares livres. Isso é muito interessante, no intuito de tirar a escápula do paciente de cima do parênquima pulmonar, de cima da área pulmonar. Por isso que devemos fazer essa rotação, esse posicionamento com o paciente. Não esquecer de pedir ao paciente para rebaixar o ombro o máximo que ele conseguir, no intuito de projetar as clavículas abaixo dos ápices. Ou seja, quando a gente faz esse procedimento, o paciente colocar a mão na cintura e jogar os ombros e o cotovelo para frente, alguns pacientes acabam levantando muito o ombro. Só a gente pedir ao paciente de forma gentil para ele relaxar um pouco os ombros, deixar o ombro na posição mais natural possível e manter o posicionamento. Alinhar o plano médio sagital em relação ao raio central e a linha central do mural, ou a linha central do book mural, com as margens iguais entre o lateral direito e esquerdo do tórax e os lados do receptor de imagem. O que isso tudo quer dizer? Que a gente deve colocar aquela cruzinha que o raio central faz no meio do tórax do paciente, a gente pode colocar ele passando aqui na coluna do paciente, deixar o paciente de forma com que ele não fique rodado o lado direito ou
lado esquerdo fique mais encostado do que o outro lado no book, devemos posicionar de forma que ele encoste os dois lados corretamente. Garantir que não haja rotação do tórax ao posicionar o plano médio coronal paralelo ao raio central. É o que eu acabei de falar. Posicionar o paciente de forma que ele não fique rodado na estativa. Devemos elevar ou abaixar o raio central conforme necessário até o nível de T7. O nível de T7, que a gente fala aqui, é a 7ª vértebra torácica. Podemos encontrar ela de várias formas. Seja por aquele finalzinho da escápula que a gente consegue ver ou apalpar no paciente. Então, nós temos aquela cruzinha do raio central, a gente coloca ela próxima às duas escápulas e no meio da coluna do paciente. Ou então a gente pode apalpar a vértebra proeminente da coluna cervical, a 7ª vértebra, que é essa que é mais palpável aqui da coluna cervical, devido ao processo espinhoso dela, que é mais avantajado em relação aos outros. Feito isso, a gente pode medir mais ou menos um palmo, 10, 12 centímetros abaixo dela, na intenção de encontrar a 7ª vértebra. Esse é o posicionamento do paciente. O raio central perpendicular, ou seja, ele não tem angulação em relação ao filme, em relação ao paciente. Devemos orientar o paciente a respirar fundo e depois fazer a apneia. A gente orienta ele antes da gente disparar nossos raios-x para gerar imagem. A gente explica a ele de forma mais coerente possível, de forma que ele vai nos entender. Sr. João, vou pedir o senhor mais tarde para o senhor, daqui a pouco, para o senhor encher o peito de ar e segurar. Preciso que o senhor faça dessa forma e que não se mova da posição que o senhor está. Se for um paciente mais idoso, um paciente que tiver alguma dificuldade, a gente pode ensaiar com ele ali mesmo na posição, pedir ele para respirar fundo, para segurar, a gente vê se ele vai conseguir fazer a inspiração adequada. Resumindo, respiração, fazer a exposição no final da inspiração máxima, quando o paciente enche o peito de ar, seguido de apneia. O paciente vai respirar fundo e vai segurar. Raio central perpendicular ao filme, centralizado no plano médio sagital, ou seja, lá na coluna do paciente, no nível de T7. Distância, 1,80 m, isso aqui é importantíssimo, não devemos esquecer. Tamanho do receptor de imagem do filme, 35 por 43, transversal ou longitudinal. Transversal ou longitudinal, por quê? Dependendo do biotipo do paciente, a gente vai usar o filme deitado ou o filme em pé. Não devemos esquecer isso, tá? Grande maioria dos casos, nós vamos utilizar o filme deitado, o filme na longitudinal, na transversal, me desculpa, em relação ao plano da estativa. Por isso que dizemos transversal ou longitudinal. Sempre raio-x de tórax, sempre utilizar grade difusor, o book mural. Distância de 1,80 m, não esqueçam, tá? Essa é a nossa imagem produzida. Temos aqui um PA de tórax. Quando nós formos olhar a radiografia, a gente vai analisar a radiografia sempre como se o paciente estivesse de frente para a gente. Então, na hora de fazer a imagem, iremos colocar o numerador do lado direito do paciente em PA, igual o paciente está. O paciente está em PA, o numerador vai ficar do lado direito dele em PA. Quando formos olhar a imagem, a gente vai virar essa imagem de forma que o lado direito do paciente, que é esse lado aqui, fique voltado para o nosso lado esquerdo e o lado esquerdo dele fica voltado para o nosso lado direito, como se o paciente estivesse de frente, olhando para nós. Dessa forma que nós analisamos a imagem radiográfica, sempre com o paciente de frente para a gente. Temos aqui um posicionamento muito bom, conseguimos visualizar toda a clavícula do paciente, todo o ápice pulmonar, toda a estrutura do tórax do paciente, inclusive com uma certa margem, ou seja, a margenzinha passando aqui do ombro do paciente. Sempre que formos fazer
a incidência, devemos colimar de forma que a nossa luz lá do colimador passe cerca de 4 a 5 centímetros acima dos ombros do paciente, que é o que seria a nossa margem de erro. Mesma coisa lateralmente. Sempre vamos colimar deixando alguns centímetros de margem. Não devemos esquecer. Principalmente na radiografia de tórax, pois aqui o paciente ainda vai inspirar, ou seja, todo o tórax dele ainda vai ter um aumento do diâmetro. Então, por isso que é importante deixar essa margenzinha, tá? Às vezes a gente não tem um acessório que a gente vai conseguir medir, a gente pode colocar 2 dedinhos aqui acima do ombro do paciente. Também, nesses 2 dedinhos acima do ombro do paciente, é onde vai ficar o nosso filme, onde inicia a margem superior do filme. Ou seja, essa margem do filme vai ficar 2 dedinhos acima do ombro do paciente. Não se preocupem com essa questão de centímetros. Às vezes a gente erra um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas o importante é manter essa margem acima dos ombros do paciente e lateralmente também. Nossa imagem gerada, temos aqui o coração do paciente, temos aqui a cúpula diafragmática direita, a cúpula diafragmática esquerda, temos algumas vértebras do paciente, clavícula, e essas são as estruturas que devemos englobar na radiografia de tórax. Não podemos perder ápice, não podemos perder base. E na nossa aula de análise de imagem, vamos conhecer cada estrutura dessa, cada cantinho, cada volta dessa tem um nome, nós iremos estudar melhor na aula de análise de imagem. Nosso segundo posicionamento das incidências de rotina é o perfil. Já temos o equipamento previamente programado, pois fizemos o PA. Então, o equipamento já vai estar com a distância de 1,80 m. O raio central já vai estar mais ou menos na altura de T7. Com isso, a gente vai rodar o paciente, mantendo em posição ortostática, com o lado esquerdo contra o filme, a menos que a queixa seja do lado direito, ou o médico peça perfil direito. Aí nós iremos fazer o perfil direito. Caso não haja nenhuma prescrição, nenhuma orientação, iremos sempre priorizar o perfil esquerdo. O paciente distribui os pesos igualmente nos pés, ele vai erguer os braços sobre a cabeça, vai levantar o mento, vai levantar o queixo. Iremos centralizar o paciente em relação ao raio central. Ou seja, o raio central vai passar no meio do tórax do paciente. Vamos posicionar o paciente em perfil verdadeiro, onde o plano coronal fica perpendicular ao receptor de imagem e o plano sagital fica paralelo ao receptor de imagem. Ambos centralizado à linha central do buque mural. Raio central perpendicular direcionado no meio do tórax do paciente, a nível de T7. Podemos olhar a T7 do paciente. Caso a gente esteja repetindo esse exame, o equipamento esteja fora da altura, a gente pode apalpar a incisura jugular do paciente. Lembrando que a incisura jugular é essa partezinha alta do externo. Deixa eu ver se está a imagenzinha um pouco melhor. Aqui. Essa voltinha que tem no pescoço, a gente pode apalpar ali no paciente e colocar cerca de 7 a 10 centímetros abaixo da incisura jugular. Automaticamente vai estar bem próximo ou em cima da vértebra, da 7ª vértebra torácica. Não esquecer a distância de 1 metro. O filme será o 35 por 43 longitudinal. Por que no perfil ele será longitudinal? No perfil, nós temos o paciente, ele está um pouco mais longe do filme. O paciente, então, ele vai gerar uma ampliação da imagem, igual a gente estudou na nossa primeira aula. Quando o objeto, a distância, objeto, filme, é maior, a gente vai ter uma ampliação da imagem. Então, devemos corrigir isso também com o filme. O filme ele vai ficar nessa posição, ele vai ficar em pé em relação ao paciente.
A gente vai manter também os 5 centímetros acima do ombro do paciente, pela nossa margenzinha de erro. Aqui está fazendo um perfil direito, porém a gente vai sempre priorizar o perfil esquerdo. Perfil esquerdo. Numerador vai ficar na parte posterior do paciente, em AP, tá? Respiração, mesma coisa, fazer inspiração máxima e depois a apneia, o paciente vai encher o peito de ar e vai segurar, só então a gente dispara o feixe de radiação. Essa é a imagem gerada, temos aqui um posicionamento, para a gente ter uma certa noção. Temos aqui as cúpulas diafragmáticas sobrepostas, temos aqui o coração do paciente, o externo, o ápice pulmonar, vértebras torácicas, conseguimos ver algumas costelas posteriores, além do ângulo costofrênico posterior. Essa é a imagem que iremos produzir. Devemos projetá-la no filme dessa forma, englobando todo o pulmão do paciente, sempre com a margenzinha de erro para baixo, para cima, para frente e para trás, assim como na imagem de tórax, sempre com as nossas margens de segurança. Obrigado. Qualquer dúvida à sua disposição, não se preocupem com a análise da imagem, pois iremos estudar cada imagem separadamente na nossa aula de análise de imagem. Se atentem ao posicionamento do paciente, distância, direção do raio central, tamanho do filme, posicionamento do paciente, o mais importante, tá? E muito obrigado.